Queridos irmãos e irmãs, estamos diante do ensinamento de Jesus que é constante e se mostra de diversas vezes no Evangelho, por meio dos seus ensinamentos, por meio das suas parábolas, como essa que a gente acabou de escutar, por meio da oração que Ele nos ensinou a rezar, a oração do Pai Nosso, onde nós pedimos a Deus que nos perdoe, que tenha compaixão de nós, na mesma medida que nós perdoamos e temos compaixão do nosso semelhante. A gente às vezes esquece disso, né? Cada Pai Nosso, a gente pede ao Pai do céu: Senhor, me trata como eu trato os outros. Te peço isso, que você me trate do mesmo jeito que eu trato os outros. E depois, mais do que tudo, Cristo nos ensina o perdão pela sua própria obra da salvação. O que Jesus veio fazer no mundo, o que Ele veio fazer entre nós, quando se encarnou, quando assumiu a nossa natureza humana. O que Ele veio fazer? Ele veio perdoar, Ele veio nos trazer o perdão, Ele veio como Redentor. Outra vez a gente explicou isso. Redentor é aquele que paga a tua dívida por ti, para que você fique livre. Se não tem como pagar, Ele vai lá e paga, e assim Ele te liberta da tua dívida. Essa é a obra de Cristo, a obra da redenção, a obra da libertação do pecado, do mal. Então, diante dessa obra dele, que é completa, é perfeita, não falta nada, o que nos resta? Nos resta apenas acolher. Como é que a gente acolhe o perdão de Deus conseguido por Cristo? Como é que a gente acolhe esse pagamento da dívida, essa libertação? A gente acolhe ela por meio de um gesto que Jesus deixa muito claro qual é: perdão aos nossos semelhantes. Então, essa é a constante, e é por isso que Jesus insiste tanto no tema do perdão, porque é a nossa forma de acolher a redenção que Ele nos trouxe. Se nós não perdoamos nossos semelhantes, o sangue de Jesus escorre em vão pela cruz, a gente torna vã, a gente torna sem sentido e torna inútil para nós, né, a redenção que Ele nos conseguiu. Então, por isso Jesus nos ensina o tempo todo o perdão, a misericórdia. É como se a porta do perdão no nosso coração fosse uma só, a porta de entrada e a porta da saída. A gente tranca essa porta, a gente fecha ela, para o nosso perdão não sair em direção ao nosso irmão. Ela fica trancada também para o perdão de Deus entrar. E aí, como diz a linguagem do Novo Testamento, a ira de Deus permanece sobre nós, escolhemos continuar sendo filhos da ira. Aqui a gente entende a linguagem bíblica, a linguagem humana sempre com seus limites. A ira de Deus não quer dizer que Deus está descontrolado com excesso de raiva. A ira quer dizer a infinita distância dele com o mal, com o erro, com a escuridão, com o pecado. Então, é isso que Ele nos ensina. A ofensa
o mal que o outro comete contra nós, ela se transforma num vínculo maligno, uma corrente do mal que liga essa pessoa a nós, escraviza a pessoa e escraviza mais ainda a nós. Só que só um dos dois, só uma das duas pontas dessa corrente do mal tem a chave do cadeado para se livrar dessa corrente, e somos nós, a pessoa que recebeu a ofensa. Só ela pode abrir o cadeado e se livrar dessa corrente. Aquela que ofendeu não pode. Então, o perdão é esse ato de nos libertar. Muitas pessoas dizem assim: Padre, eu quero perdoar, mas eu não consigo esquecer. Ora, irmão, irmã, o perdão não é uma amnésia, não é uma perda de memória. Eu quero perdoar, mas a ofensa do outro ainda me fere. Sempre que volta à memória, sempre que eu vejo essa pessoa, me volta aquela ferida a me doer, a me entristecer, a me afligir. Querido irmão e irmã, o perdão não é uma anestesia. O perdão não é não sentir nada. Aqui a gente não está falando de sentimentos. Então, o que é o perdão? É uma atitude livre, consciente da pessoa. E justamente essa atitude de libertar o outro desse vínculo do mal, e fazendo assim eu me liberto a mim mesmo. O perdão é o contrário daquela atitude do coração da pessoa que diz lá no seu íntimo: essa pessoa vai me pagar, me paga, ele me paga, ela me paga pelo que fez. Ou então, quando a pessoa diz no seu coração: essa pessoa vai pagar pelo que fez. Ou seja, Deus vai castigar essa pessoa. Então, aquela rogação de praga, Então, tomara que aconteça com a pessoa o mesmo mal que ela fez para mim, que ela receba de volta o mal que ela me fez, e receba em dobro, triplo, quanto mais vezes melhor, para aprender a lição. Essa é a atitude do não perdão. Depois tem aquela pessoa que diz que perdoou, mas sempre na discussão, na hora do conflito, ela diz: você me fez tal coisa e tal, isso e aquilo, e eu perdoei. Isso aí não é perdão. Isso aí, que o perdão é um dom, e você não doou, você está só cobrando o aluguel. Então, isso não é perdoar. Então, perdoar é renunciar de vez a essa dívida, a esse vai me pagar, ou vai pagar. E dizer: da minha parte, daquilo que me diz respeito, essa pessoa não me deve mais nada, não me deve mais. Não me deve porque eu cancelei a dívida. Porque eu declaro que não me deve mais. E é incrível, irmãos e irmãs, como o perdão, ele traz uma transformação, quase que um milagre na vida de uma pessoa. Pessoas desenganadas por doenças terminais se livraram da doença por causa de um ato de perdão. Pessoas que se curaram profundamente no seu, na sua vida espiritual, que fecharam a porta para o maligno, porque uma das principais portas para o maligno é a falta de perdão.
Muitas pessoas perguntam: ah, padre, tem tanto medo, vi um filme de possessão diabólica, como é que faz para não pegar esse negócio aí? Então, fecha as portas. Uma das principais portas para o maligno na tua vida é a tua falta de perdão. Fecha essa porta, deixa ele entrar. Quantas curas espirituais, quantas curas psicológicas, quantas curas até físicas. E mais, muitas vezes a pessoa, depois de realizar um ato de perdão, começam a acontecer coisas boas na família dela. E aí as pessoas vêm e me dizem assim: padre, desde o dia que eu fiz o meu ato de perdão, o meu filho deixou as drogas, a minha filha deixou, não sei o que, um relacionamento que fazia mal para ela. Tal, fulano, marido, mulher, voltou para a igreja. Tal, então parece que tudo, não só a pessoa, mas as coisas ao redor dela se regeneram, voltam a ter vida. Por quê? Porque aquela fonte que o tempo todo turvava, sujava a água do rio da nossa vida, foi fechada. E aí começa a correr água pura, água límpida, dando saúde, dando vida para todos. Muitas pessoas de muitas sabedorias, não só na fé cristã, dizem que a causa das doenças é espiritual. A causa de todas as doenças é espiritual. E, sem dúvida, a nossa fé cristã também diz isso. Que como entrou no mundo a morte, a doença, o mal, entrou pelo pecado. Então, o pecado, a ofensa, é a fonte oculta de todas as doenças, de todas as desordens na vida do ser humano, da comunidade, da sociedade, do planeta, etc. Então, ali está a fonte da desordem, está no mal, está no pecado. Então, Cristo nos livrou do pecado, do mal, da morte, com o seu mistério pascal, sua paixão, morte e ressurreição. O que falta para a gente recolher os frutos da redenção? Falta isso, falta a gente perdoar. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor nessa Eucaristia a graça de dar o nosso perdão verdadeiro, do fundo do coração, uns aos outros, que a gente possa experimentar a vida nova em Jesus Cristo.